Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade. E nas terças-feiras nós fazemos a análise sequenciada do livro Pão Nosso, do autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Antes de apresentarmos o capítulo de hoje, iremos fazer primeiro uma leitura que vai servir como uma base introdutória que está muito relacionada ao assunto de hoje. Essa leitura se encontra no livro Episódios Diários, que é da autoria espiritual de Joana de Ângeles, psicografia de Chico Xavier. O título do texto é O Poder da Fé. Vamos dar uma olhada nele. A fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Luz acesa na sombra, aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante a barco sem bússola em oceano imenso. Quando bruxeleia a fé e se apaga por falta de combustível que a razão proporciona, ei-lo a padecer a rude provação de ter que seguir em plena escuridão, sem apoio nem discernimento. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Exercita-a mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é campo para experiências transcendentes, que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo-te de coragem com que triunfarás nos tentames da evolução. Conforme a intensidade da tua fé, agirás, fazendo da tua vida aquilo em que realmente acreditas. Então, com essa leitura, nós mostramos a importância da fé como combustível que norteia o barco da nossa existência atual. Porém, não é qualquer combustível. Precisa ser o combustível adequado para que as tormentas do mar da vida não venham a apagar a chama da nossa fé. E o combustível para manter a nossa fé inabalável, a nossa chama sempre acesa, é a fé raciocinada. Então, o texto trabalha com essa questão principal, para que a nossa fé seja sólida, seja robusta e possa ser o nosso apoio, o nosso lume em todos os momentos, especialmente naqueles de maior vicissitude, de maior dificuldade. É fundamental que essa fé seja suportada, seja estruturada pela razão esclarecida e precisa. Bom, vamos ver agora como isso tem muita ligação com o capítulo que é a base do nosso estudo de hoje, na verdade, que é o elemento do nosso estudo de hoje, que é o capítulo 129 do livro de Emmanuel, Pão Nosso, cujo título é Ao Partir do Pão. Para quem eventualmente não conhece ainda este livro, Emmanuel escolhe para cada capítulo alguma passagem do Novo Testamento que serve então para que ele faça as considerações acerca daquele tema. A passagem para esse capítulo 129, ela se encontra em Lucas, no capítulo 24, versículo 35, que diz o seguinte: E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. E é interessante, né, essas passagens, que muitas vezes quando a gente pega apenas um versículo, né, alguns versículos são bastante completos por si só, uma frase que já reúne toda a essência do pensamento. Esse, em particular, que Emmanuel escolheu para o capítulo 129, não se encaixa bem nesse caso. Para que nós possamos compreender com toda a plenitude o que significa esse versículo, é interessante compreendermos o contexto inteiro
No caso, deste capítulo, é o último capítulo do Evangelho de Lucas, o de 24. Ele se inicia 3 dias após a crucificação de Jesus, quando um grupo de mulheres, dentre as quais Lucas destaca os nomes de Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Então, esse grupo de mulheres se dirige ao sepulcro de Jesus para levar uma preparação de fragrâncias, de aromas, de especiarias, conforme rezava a tradição judaica da época. Então, elas se dirigem ao sepulcro para fazer a aplicação desses bálsamos, dessas especiarias, e ficam estarrecidas quando não encontram mais o corpo de Jesus naquele sepulcro. E ainda estão aturdidas quando notam a presença de 2 homens que possuíam vestes resplandecentes. Então, na hora, elas ficam atemorizadas e eles então questionam por que elas estavam ali buscando o vivente, já que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. E elas, muito impressionadas pelo ocorrido, retornam, então, buscam o grupo dos apóstolos e narram para eles, com a riqueza de detalhes, o que tinha acontecido. Porém, elas não recebem crédito, porque na avaliação deles, aquilo não passava de desvairo daquelas mulheres. Mas ainda assim, Pedro, Simão e mais alguns outros apóstolos, que a Bíblia, que o Evangelho não cita neste momento, correm até o sepulcro de Jesus e constatam, para grande surpresa, que de fato o seu corpo não estava lá. Bom, nesse ínterim, 2 discípulos que se dirigem, eles estavam, esse grupo inteiro nesse momento estava em Jerusalém, e esses 2 discípulos, um deles de nome Cleifas, se dirigem a Emaús, que era nessa época era um vilarejo localizado, segundo a Bíblia, a 60 estádios ao norte de Jerusalém. O estádio, a medida romana, é de 185 metros, então teríamos aí entre 11 e 12 quilômetros. Então, Cleifas e esse outro discípulo se dirigem a pé para esse povoado de Emaús. E, no meio do caminho, um aparente desconhecido se reúne a eles. E, claro, eu poderia narrar os versículos bíblicos que descrevem esse trajeto de Jerusalém a Emaús, mas eu encontrei esse mesmo trecho retratado de uma forma bem interessante em um filme chamado A Vida de Jesus. Claro que toda obra cinematográfica precisa de algumas adaptações, mas esse trecho eu achei que ele ficou muito bem montado para representar a narrativa que está entre, se eu não me engano, o versículo 13 e o 35 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. É um trecho pequeno de 3 minutos. Vamos dar uma olhadinha que ele é bem interessante. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Observem que eles não reconhecem que é Jesus que está ali. Para eles é apenas um desconhecido. Que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Então, vejam, bem interessante, né? Ficou muito bem representado, né? Então, eles estavam indo no caminho para Emaús, estavam chocados, desolados, abatidos, né, pela recente crucificação do Mestre, de Jesus, e vinham comentando os acontecimentos, né, em tom pesaroso, quando um suposto desconhecido se aproxima, né, como vimos, pergunta, né, o porquê dessa tristeza, né? E a passagem de Lucas narra nesse ponto que eles não reconheceram que aquela pessoa era na verdade Jesus, né? Então provavelmente Jesus utilizou algum artifício para bloquear a capacidade deles de reconhecer a sua fisionomia, e aí, né, começa a dialogar com eles. E, segundo a narrativa de Lucas, começa a explicar para eles todo o contexto do que aconteceu com Jesus. Começando com Moisés e os profetas. Então, imagine, todo aquele trecho, né, de 11, 12 quilômetros, até chegar em Emaús, Jesus vai ensinando para eles, né? Na verdade, relembrando, né, porque, obviamente, se eles eram do grupo mais próximo dos apóstolos de Jesus, já tiveram inúmeras lições como aquelas. Mas como Jesus os encontrou abatidos, deprimidos, achou que seria realmente importante reacender a chama da fé no coração daqueles dois discípulos, de Cleofas e o outro, que Lucas não cita o nome, reacender neles essa chama e a certeza da fé. E aí, quando eles já estão chegando ao destino final dos discípulos, né, Jesus faz como quem continuaria andando ainda, né, quem seguiria mais uma jornada. E então os dois que estavam maravilhados com a companhia daquele desconhecido, né, com o qual se sentiam tão bem e que trazia ensinamentos tão preciosos, mas ainda sem se atentarem para o fato de que aquele desconhecido era Jesus, o convida para que fosse ceiar com eles, né? E nesse momento, então, né, eles já estão começando a ceia quando Jesus parte os pães. E aí, nesse momento, essa cena do modo como Jesus partia os pães foi o suficiente para que despertasse neles a capacidade de reconhecer que aquele desconhecido, na verdade, era Jesus. Então, Jesus fez de propósito, né, obviamente,
né, utilizou aquele momento, aquela cena, né, o modo como ele repartia os pães, para resgatar na memória deles aquele momento familiar e então fazê-los recuperar a capacidade de o identificarem como Jesus. E nesse momento, então, segundo a narrativa de Lucas, Jesus desaparece diante deles. Então, retomando justamente esse ponto do Evangelho de Lucas, eu volto aí mais 1 ou 2 versículos antes daquele que Emmanuel escolheu para esse capítulo 129, só para a gente fechar, né, essa passagem em si. Então vamos incluir aqui mais 2 ou 3 versículos, 2 versículos, e nós temos o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E agora sim o versículo de Emmanuel: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Então agora sim, agora a gente tem o quadro, o contexto completo para entender o versículo que Emmanuel escolheu, né? Então, eles narraram tudo o que aconteceu para os 11, que inclusive disseram que nesse período Jesus também já tinha aparecido a Simão. E continuando no versículo 36, logo após esses 2 discípulos relatarem o que ocorreu, Jesus aparece entre eles, entre esses 13, né, causando um grande espanto. E aí Jesus traz belíssimas explicações e depois os convida para fora, até Betânia, onde ele então, finalizando o Evangelho de Lucas, ele então ascende aos céus, né? Então esse é o capítulo 24 inteiro. E o que Emmanuel tira desse versículo em particular, desse versículo 35, para que a gente possa utilizar aqui como base, né? Qual que é a lição principal que Emmanuel quis colocar para que a gente pudesse refletir a respeito? É justamente que um paralelo que se pode traçar entre essa passagem do caminho a Emaús e a nossa vida. Porque quantos de nós, na jornada para Emaús, que seria a nossa existência, né, esta encarnação na Terra, quantos nós não reconhecemos Jesus, mesmo quando Ele caminha ao nosso lado? Ou seja, fazendo um paralelo, portanto, com o primeiro texto que nós lemos, de Joana de Ângeles, né, do livro Episódios Diários, quando a nossa fé ela se enfraquece, quando a nossa chama ameaça apagar, nós estamos muitas vezes ao lado de Jesus, caminhando conosco, através dos seus inúmeros mensageiros, seja através, por exemplo, de uma palavra, de uma frase ingênua, mas profundamente verdadeira de uma criança, ou a um idoso que compartilha conosco uma parcela da sua experiência de vida, ou mesmo um texto espírita ou cristão que nos chega às mãos, um livro, uma mensagem no WhatsApp, algo assim. Quantas vezes Jesus está tentando falar para nós sobre Moisés, os profetas e toda a grandeza do seu evangelho, e nós cismamos em não reconhecê-lo, porque no nosso utilitarismo costumamos identificar a fé com, segundo as palavras de Emmanuel, com as vantagens que nos aguardam no imediatismo da luta humana. Nós achamos que, por estarmos trilhando o caminho do Cristo, que o encontramos de forma mais límpida na doutrina espírita, achamos que, simplesmente por isso, estamos imunes às vicissitudes da vida,
que não enfrentaremos dificuldades econômicas, que não teremos que lidar com a doença, com a enfermidade do corpo físico, que estamos imunes às traições, às decepções, enfim, a todos os aguilhões que fazem parte da nossa provação ao recebermos este corpo de carne. O que é, na verdade, uma expectativa muito ingênua, porque no próprio Evangelho nós temos inúmeros exemplos de que todos os evangelistas passaram por grandes tribulações, apesar e, na verdade, exatamente por serem porta-vozes e portadores do estandarte do Cristo. O próprio Mestre, Espírito perfeito, puro de qualquer mácula, isento de qualquer pecado, foi assassinado da forma mais infame, que era aquela destinada aos piores criminosos, que era a crucificação. Então, se nem Jesus esteve inacessível ao sofrimento humano, porque nós, espíritos imperfeitos, que somos portadores de extensa ficha criminal diante da justiça divina, por que nós esperaríamos algo diferente? O fato de sofrermos, o fato de estarmos vivenciando momentos de grande dor, não é sinal de que estamos abandonados pelo Cristo. Não é indicativo de que Ele descuida de nós, de que a providência divina nos abandonou. De forma alguma. Estamos no mundo de provas e expiações. Portanto, só podemos esperar dessa existência provas e expiações. A grande diferença é que, quando temos acesa a chama da fé, o barco da nossa vida ruma com destino certo e executa um traçado inabalável. Podemos enfrentar as maiores tempestades, podemos mesmo passar, falando dos barcos a velas, por períodos de estiagem onde os ventos quase não sopram o nosso barco para que ele siga adiante, mas mesmo assim estaremos seguros na condução dessa nau que é a jornada terrestre. Porque a fé raciocinada nos permite compreender que a dor não é simplesmente uma punição, mas sim uma oportunidade para refletirmos sobre nós mesmos. Temos pleno conhecimento de que, nos momentos em que gozamos da felicidade, aonde passamos por situações momentâneas que tudo nos sorri, a tendência natural do ser humano é de se acomodar, de estacionar em uma zona de conforto. Situações, claro, que têm o seu mérito, como o viajante que faz uma pousada temporária em um oásis para recuperar suas forças e seguir o rumo da sua viagem, mas que são temporários. É impossível imaginarmos uma existência de puro deleite, onde só viveremos felicidades, alegrias e satisfações. Isso só existe nas redes sociais, porque a vida real não é assim. Então, daí a importância de termos, através da fé raciocinada, a consciência de que Jesus sempre está ao nosso lado. Inclusive, especialmente nas horas de amargura, nos momentos que temos que enfrentar as piores decepções. Então, reconheçamos que Jesus caminha ao nosso lado e que, por isso, não devemos esperar provas do seu amparo, provas de doação do seu amor através de acontecimentos materiais, de riquezas, de felicidades, porque tudo isso é efêmero. Nada disso nos pertence realmente, porque não levaremos para o mundo espiritual quando formos chamados de regresso ao nosso lar. O que levamos é o nosso tesouro interior, as conquistas que realizamos,
a sabedoria adquirida ao longo da jornada, as arestas da nossa personalidade que conseguimos aparar, o quão mais humildes, o quão mais simples, o quão mais generosos, o quão mais benevolentes conseguimos nos tornar. Esse é o convite que Jesus nos faz diariamente. Então, essa estrada para Emaús nunca é trilhada sozinha. Estamos sempre na companhia, no amparo, na assistência amorosa do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos, portanto, nunca esquecer disso. E quando tivermos que atravessar os trechos mais pedregosos, quando a estrada se encerrar momentaneamente e tivermos que atravessar os espinheiros para continuar a nossa jornada, que a nossa fé não esmoreça, que não nos sintamos abandonados, que saibamos que Jesus está conosco, nos orientando, nos amparando. Basta para isso nos esforçarmos para reconhecê-lo. Não buscá-lo nos sinais dos gozos e das facilidades da vida material, porque tudo isso é temporário, é ilusório e muitas vezes é posto em nossa existência para testar a firmeza dos nossos propósitos e a robustez das nossas conquistas morais. Então, estejamos atentos, marchemos com Jesus nas horas de amargura e nas horas de felicidade. Lembremos do nosso Mestre querido que nunca nos abandonou, que está sempre conosco e que nos apoia e nos fortalece para que sigamos adiante, vencendo a nós mesmos nas batalhas que travamos a cada dia de nossa existência. Então, para concluir as nossas considerações, as reflexões do nosso estudo de hoje, eu gostaria de fechar com um pequeno trecho de uma outra obra de Emmanuel, na verdade, uma obra de espíritos diversos chamado Nosso Livro, onde o capítulo 28, este sim, traz um texto de Emmanuel que termina da seguinte forma: Meu amigo, se procuras o Cristo, acorda e segue para diante, trabalhando e amando, construindo para o bem e perdoando sempre. Em verdade, todos os seres da terra, desde o verme ao sábio, vivem e sentem, alimentam-se e se reproduzem, mas não te esqueças de que somente Jesus é o doador da vida abundante. Então, essas foram as nossas reflexões com base nesse belíssimo capítulo de Emmanuel. Essa última exortação de Emmanuel também é muito importante, porque para que a fé raciocinada possa manter-se robusta, ela precisa estar em ação. Como já bem pontuou André Luiz, não me recordo agora a obra, Sinal Verde, se eu não me engano, mas pode ser outra, ele nos afirma que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Então, para que a nossa fé se sustente na base esclarecida do raciocínio, da razão clara, é importante que estejamos também operando na seara do Cristo, trabalhando, amando e perdoando com benevolência aos nossos irmãos, assim como também precisamos da benevolência dos nossos irmãos para que perdoem os nossos deslizes e as nossas temporárias imperfeições. Então, caros irmãos, esta foi a mensagem para o estudo de hoje. Agradeço àqueles que nos acompanharam até este momento e rogo ao nosso querido Mestre Jesus que ampare as nossas forças e ilumine a nossa mente e o nosso coração para que nunca esmoreçamos. Esteja conosco, Mestre querido, mas principalmente ensine-nos a estar convosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, que tenhamos todos uma excelente noite, um excelente dia e uma excelente semana. Muito obrigado e até a próxima.